Olá, pessoal. Boa tarde. Que delícia estar aqui com vocês. Hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a escrita criativa. De que maneira podemos utilizar a escrita para nos comunicar de uma maneira mais assertiva e mais criativa com o mundo. Mas antes de iniciar, quero dar boas-vindas para todo mundo que está aqui. Tô vendo que já tem aqui, bastante gente ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Quem tiver ao vivo, por favor, me diz se tá me ouvindo bem, se tá me vendo, me ouvindo, se tá tudo bem com a conexão para que a gente possa começar. Tô vendo que tem bastante gente, Joane, Cláudia, Jennifer, Neuza, Ninita. Bem-vindas, meninas, sejam todas bem-vindas. Boa tarde para todo mundo. Lilian, Ana. A Cláudia tá dizendo que tá ouvindo bem. Que bom, que bom. Obrigada, Cláudia. Bom, então hoje a ideia é a gente bater um papo aqui sobre escrita criativa para psicólogos e como a gente pode usar a escrita então para se comunicar de uma maneira mais assertiva, mais engajadora, utilizando aí nossas ferramentas de criatividade. Essa aula ela foi feita com base em algumas questões e pontos trazidos pelos alunos do meu curso, do Palavras que Conectam, que é um curso de escrita criativa para psicólogos, e estamos aqui então para falar sobre esses pontos. Então, para a gente começar, né, a conversar, pessoal, primeiro a gente precisa entender o que é essa tal de escrita criativa, né? Para algumas pessoas, quem já fez meu curso ou quem já utiliza ela na prática, pode ser um conceito relativamente fácil, mas faz toda a diferença a gente compreender e a gente entender para que a gente possa colocar em prática ou aprimorar, né? Então, o que é a escrita criativa, né? A escrita criativa, ela envolve o movimento da gente escrever, né? De trazer as palavras para o mundo, porém de uma maneira onde a gente permita que a nossa força da criatividade venha para o mundo. Nem todo texto é criativo, né? Tem vários textos quadradinhos e que a criatividade passa bem longe. Então, nem todo texto ele é criativo. Vamos pensar, por exemplo, uma bula de remédio, né? Ou um TCC, um trabalho de conclusão de curso de faculdade. São aí alguns exemplos de textos que não são criativos, né? Porque são textos muito pautados em regras rígidas, né? E aí tá a primeira diferença de um texto que é criativo. O texto que é criativo, normalmente ele não é rígido. Ele até pode ter ali um formato no qual a gente pode se basear para escrever. Mas tudo que é muito rígido e cheio de regras distancia aí daquilo que a gente chama de criatividade. Então, toda vez que a gente escreve de uma maneira mais livre, de uma forma mais autoral, a gente está convidando a criatividade para fazer parte ali do que a gente escreve. E por que é importante, né, trazer a criatividade para aquilo que a gente escreve? Porque quando a gente pensa em escrita, vamos imaginar que a gente está fazendo essa live com foco no trabalho do psicólogo, né? Então, quando a gente escreve, de alguma maneira você quer que aquele texto tenha um impacto, né, em alguém, né? Seja em alguém que vai ler o teu blog, ou alguém que está passeando pela tua rede social, ou talvez alguém que vai ler um livro que você tenha publicado ou um e-book, enfim, você quer de alguma maneira que essa mensagem chegue do outro lado e que tenha um impacto positivo, certo? E que isso gere um engajamento, ou seja, uma relação entre você que está escrevendo e a pessoa que está lendo o teu conteúdo. Então, para isso, a gente precisa trazer aquilo que a gente chama de conexão.
Ou seja, o nosso texto precisa se conectar com quem tá lendo, porque senão se perde, né? Senão, nesse meio tempo onde você escreve e envia esse texto para o mundo, essa mensagem se perde. Quantas vezes, me comenta aqui, por exemplo, se vocês já passaram por isso, né? Se vocês já tiveram a sensação de que vocês fazem vários conteúdos, mas de que de alguma maneira ninguém tá lendo ou que ninguém engaja ou interage com aquilo que você escreve, né? Muitas vezes a gente escreve, mas não necessariamente a mensagem conseguiu chegar do outro lado, né? E pelo menos para mim, eu acredito que o componente principal que faz com que essa mensagem realmente chegue do outro lado, realmente tenha um impacto positivo do outro lado, é a criatividade. A criatividade é o principal componente do texto que faz com que a mensagem realmente chegue do outro lado e tenha um impacto, né? Porque se a gente escreve um texto ali quadradinho, um texto bula de remédio, né? Vamos dizer assim, a possibilidade da pessoa começar a ler o teu texto e passar para o próximo texto ou para o próximo conteúdo ali na rede social é muito grande, né? Então, para que a pessoa realmente se conecte com o que você está escrevendo, é muito importante que o componente da criatividade esteja ali, né? Então, é importante para você que é psicólogo, que está aqui me ouvindo, Lé, eu quero começar a escrever de uma maneira mais livre, eu percebo que os meus textos não têm engajamento. É importante ativar a tua criatividade. Todos nós temos o componente da criatividade. Todo ser humano tem a possibilidade de viver uma experiência de vida mais criativa. Todos nós podemos, mas a gente precisa ativar essa potencialidade, né? A gente precisa ativar a criatividade dentro de nós. E a criatividade, ela nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Ela não ajuda só para escrever. A criatividade é aquele componente que vai nos ajudar a olhar para a vida com mais possibilidades. Eu sempre associo a criatividade com a palavrinha mágica de possibilidades. Quando a gente está com a nossa criatividade adormecida, a gente costuma ver o mundo como se só tivesse um caminho, como se não tivesse outras saídas, como se só pudéssemos ir por ali, né? Como se a gente tem que fazer as coisas sempre do mesmo jeito, sempre pelo mesmo viés, pelo mesmo caminho, né? Quando a gente tá aí nesse movimento de vida, ali com aquela rotina sempre igual, fazendo tudo igual, sempre do mesmo jeitinho, é porque de alguma maneira a nossa criatividade tá ali adormecida e a gente precisa acordá-la, a gente precisa ativar a nossa criatividade. E não tô falando só para escrever, não. É claro que muitos de vocês que me acompanham aqui têm interesse na escrita criativa, mas a gente precisa começar a entender que não dá para ativar a criatividade só na hora de escrever. A gente precisa ativar a nossa potencialidade criativa como um todo. A gente precisa começar a estimular o nosso potencial criativo para que na hora que a gente for escrever, ela apareça com mais força, né? Então é importante que a gente faça esse movimento na nossa vida como um todo, né? De convidar a criatividade para passear mais vezes pela nossa vida, pelos nossos caminhos, né? Pelas possibilidades de caminho que a gente tem, mas que muitas vezes a gente não vê. A gente não olha, né? A gente tá ali muito focado e muito fechado, né? Naquele caminho. Então, um dos primeiros passos que eu vejo pra gente começar a estimular a criatividade é a gente começar a ver essas novas possibilidades. É começar a abrir os nossos olhos, né? Para de fato, para as inúmeras possibilidades que existem no nosso caminhar. Todos os dias a gente tem várias maneiras diferentes para fazer
as coisas que acontecem na nossa rotina. Mas muitas vezes a gente tá como, pessoal? A gente tá no tal do piloto automático, né? A gente vai fazendo, e quando a gente percebe, a gente fez um tantão de coisa ali no nosso dia, mas sem ter a consciência plena, sem estar 100% presente ali, de fato, naquele momento, né? Quantas vezes a gente não faz um tantão de coisa, um monte de coisa na nossa rotina lá com o piloto automático ativado, né? E aí a gente tá lá cozinhando, por exemplo, mas a gente não tá pensando de fato na comida que a gente tá fazendo, né? A gente tá pensando nas atividades que a gente ainda não fez, né? Na conta que a gente tem que pagar no outro dia, né? Ou na DR que vai ter com o marido, com a esposa, né? Então, o quanto a gente tá realmente presente nas coisas que a gente faz? Ou será que a gente tá fazendo ali no piloto automático, né? E aí você pode estar se perguntando assim, Leia, mas o que isso tem a ver com a escrita criativa, né? Tem tudo a ver, porque quando a gente vai escrever, a gente também precisa estar 100% entregue naquilo que a gente está fazendo, porque não adianta começar a escrever um texto querendo fazer ele rapidinho ali entre os 5 minutos que você tem de um paciente ou outro e achar que vai sair o melhor texto da tua vida, porque não vai, né? Se o teu pensamento tá com foco em outra coisa, né? Se a sua emoção tá tomada por outras coisas, né? Dificilmente você vai escrever um texto realmente que tenha conexão, porque a gente precisa estar 100% presente naquilo que a gente faz, né? Inclusive na hora da escrita, inclusive na hora de escrever, né? A escrita, ela não é um passatempo pelo qual a gente vai passar de vez em quando por ele, né? E depois não vai olhar mais para aquilo, né? Eu sempre digo para os meus alunos também que não adianta escrever 1, 2 ou 3 vezes. A gente precisa trazer o movimento da escrita para a nossa rotina, né? A escrita precisa fazer parte da nossa rotina para que cada vez mais ela faça sentido para o nosso coração e faça parte de quem a gente é, né? Do nosso perfil, né? Porque eu sempre digo também que o nosso perfil de escritor, o nosso perfil de escritora tá muito ligado com a nossa personalidade. Então a gente precisa permitir que a escrita faça parte da nossa vida e não só do nosso trabalho. E a gente usa a escrita para muitas coisas na nossa vida, desde aquele bilhetinho que a gente bota na geladeira ou aquele bilhetinho que tu coloca na sala para alguém da tua família, ou aquele e-mail que você manda para alguém do trabalho, o WhatsApp que você mandou para um familiar. Tudo isso é escrita, por mais que seja aquela escrita rápida, um bom dia que você manda para alguém no WhatsApp, né? Agora é o quanto você tá realmente presente na hora que você escreve, né? O quanto realmente aquele bom dia que você deu para alguém quando você escreveu ali na mensagem do WhatsApp, o quanto você realmente estava presente naquele bom dia que você deu, né? Você escreveu no piloto automático só porque tem que dar bom dia ali naquele contexto, ou você realmente estava verdadeiramente desejando um bom dia para aquela pessoa, né? O quanto muitas vezes a gente usa a escrita também no piloto automático, né? Então, por isso que é importante a gente voltar naquele ponto, né, de estimular a criatividade como um todo na nossa vida, porque a gente precisa ter mudanças de hábito, né? Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa mudar e fazer diferente também, né? Então, ao invés de ficar nesse piloto automático, fazendo todo dia a mesma coisa, né? Do mesmo jeito, sempre pelo mesmo caminho, é importante a gente começar a olhar para as possibilidades que a vida nos apresenta, né? Na nossa vida pessoal, profissional, familiar,
relacionamentos, trabalho, não importa, mas o quanto a gente tá realmente abrindo os olhos para as oportunidades, né? Vocês devem saber que eu gosto muito, né? Obviamente, pelo nome aqui do canal, gosto muito da Alice, né? Alice no País das Maravilhas. E essa história, ela começa como, né? Ela começa com um coelho branco passando ali na frente da Alice. E o coelho, na história da Alice, ele representa a oportunidade, né? Porque muitas vezes diversos coelhos brancos passam pela nossa frente e a gente não vê, porque a gente tá no piloto automático. Então, será que você tá lá com o botãozinho da curiosidade, como Alice, ativado para ver o coelho branco que tá passando e está ali com um movimento de enfrentamento para seguir o coelho branco quando você conseguir vê-lo? Então, esse movimento da gente de fato estar presente e olhar para as oportunidades que estão ali nos abre os olhos para possibilidades diferentes, para fazer coisas diferentes ou fazer as mesmas coisas de outra maneira. E aí é que vive a criatividade. Quando a gente experimenta a nossa vida de um jeito com possibilidades mais abertas, mais flexíveis, né? Então, por exemplo, vamos pensar, e eu tô dizendo de coisas, pessoal, que você não precisa fazer coisas específicas, tá? Eu tô dizendo daquelas coisas que tu faz todos os dias na sua rotina, né? Aquilo que você faz naturalmente para tua vida acontecer. Então, vamos pensar naquelas coisas que a gente faz todos os dias. Por exemplo, cozinhar. Quem é que cozinha aqui todos os dias, né? Muitas pessoas, né, fazem a própria comida ou cozinham para suas famílias ali todos os dias. Vamos pensar num alimento bem comum, por exemplo, como fazer arroz, né? Aqui no Brasil, a maioria das pessoas comem arroz, feijão todo dia, certo? Então, vamos pensar naquele momento de fazer o arroz, né? Você faz arroz todo dia, né? Vai chegar um momento em que você vai fazer o arroz meio que no piloto automático. Você já sabe a quantidade, você já sabe o processo, tu não precisa de uma receita a mais para fazer arroz, né? Tu vai lá e faz o arroz rapidinho, você faz de uma maneira que já é bem familiar para você, né? Então, quando você faz algo rotineiro, chega uma hora que aquilo fica muito natural. Só que às vezes fica tão natural a ponto da gente fazer aquilo de uma maneira muito no piloto automático. Então, quantas vezes quando você tá fazendo o teu arroz, né, aquela coisa bem da rotina, quantas vezes você realmente tá colocando energia no arroz que você tá fazendo? Quantas vezes está realmente pensando naquele arroz que você tá fazendo? Ou tu tá cozinhando o arroz pensando lá na conversa que você teve ontem com a tua amiga, na conversa que você vai ter amanhã com o namorado, ou nas contas que ainda não fecharam, né? Ou naquilo que você não fez durante o dia, nas tarefas que ainda tem para fazer, né? Ou então deixa o arroz fazendo rapidinho enquanto você vai no computador fazer outra tarefa, aí volta, vê se o arroz tá bom, vai fazer outra coisa enquanto isso tá lixando a unha. Então, assim, né? O quanto a gente tá realmente fazendo aquilo. Eu tô dando esse exemplo do arroz, mas eu quero que cada um pense na tua rotina, naquelas pequenas, grandes coisas que a gente faz todos os dias e que normalmente a gente faz ali de um jeito muito automático, sem realmente estar fazendo aquilo. E quando a gente faz isso, pessoal, a gente perde a oportunidade de realmente aprender com aquela oportunidade, com aquele momento e da gente realmente estimular o nosso cérebro, né? Porque a gente fica muito ali no piloto automático e aí a gente para de se desenvolver. Então a ideia para estimular a criatividade é a gente continuar fazendo essas mesmas coisas rotineiras que a gente faz, só que de maneiras diferentes, né?
Por exemplo, como é que eu posso fazer um arroz diferente? Será que eu posso aprender uma receita nova de arroz? Ou será que eu posso fazer um outro processo para cozinhar o meu arroz? Será que eu posso, por exemplo, ao invés de fazer na panela, fazer no micro-ondas ou na panela de pressão? Enfim, será que eu consigo ter um outro processo para fazer aquilo? Será que eu posso fazer de uma outra maneira? Ou será que eu posso incrementar aquilo de um outro jeito? Posso aprender a fazer um novo tipo de arroz? Né? Ah, vou fazer arroz japonês, por exemplo, né? Eu consigo aprender algo novo? Então, pensa nesse exemplo que eu tô dando para vocês, mas para várias outras coisas, né? Por exemplo, atividade física. Eu, por exemplo, gosto muito de caminhar. Eu gosto de caminhar ao ar livre, né? Infelizmente, aí com essa quarentena agora, né, não tenho feito muito isso. Mas eu gosto de caminhar ao ar livre para poder ver coisas, ver pessoas, né? Por conta ali de todos os estímulos que a gente tem na caminhada. Mas vamos pensar, se eu caminhar, toda vez que eu for caminhar, eu for pelo mesmo caminho, eu vou ver sempre o mesmo cenário, vou passar pelos mesmos lugares. É claro que nunca vai ser igual, né? As pessoas que vão estar passando vão ser outras e o mesmo lugar a cada segundo já é diferente, né? Nós somos diferentes a cada segundo. Mas olha o quanto mais rico poderia ser se eu fosse fazer minha caminhada cada vez num lugar diferente, né? O quanto de lugares eu iria conhecer e explorar, o quanto a minha mente poderia se expandir, né? Visualizando ali a partir dos nossos sentidos mesmos, né? Visão, né? A audição, o quanto a gente, a partir dos nossos sentidos, do nosso corpo, a gente leva aprendizado e expande a nossa mente, né? E isso tá muito ligado com a criatividade, né? Então, o caminho que você faz para ir para os lugares que você vai é sempre o mesmo? Será que dá para fazer diferente, né? Será que dá pra gente experienciar a nossa vida de um jeito diferente? E isso para todas as pequenas coisas que a gente faz todos os dias. Tomar banho, por exemplo, né? Normalmente a gente tá tomando banho, não sei se já aconteceu com vocês, a gente tá lá no banho e o pensamento vai tão longe, tão longe, tão longe. Quando a gente vê, a gente para... Peraí, já passei shampoo no cabelo, né? A gente tem que resgatar um pouco da consciência, porque a gente vai longe. Por quê? O tomar banho, que a gente faz todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, se torna tão natural que fica muito automático. Um exercício para estimular a criatividade, por exemplo, e é bem interessante de fazer, vocês tomarem banho de olhos fechados. Não sei se vocês já experimentaram, já fizeram esse exercício alguma vez, mas quando você tira um dos sentidos, como a visão, por exemplo, você vai perceber que você vai ter que ter muito mais foco e muito mais atenção para fazer aquilo que você faz naturalmente, automaticamente, todos os dias. Mas quando você tira um dos sentidos, você dá para o teu cérebro como se fosse um desafio, né? E aí ele vai ter que focar e prestar muito mais atenção naquilo que ele tá fazendo. E aí, fazendo esse exercício, fica muito claro na prática a diferença que faz a gente realmente estar presente naquilo que a gente faz e fazer as coisas de maneiras diferentes, porque a gente estimula o nosso cérebro de uma maneira diferente também. A Vitória tá colocando que às vezes toma banho no escuro. Que legal, Vitória. Pois é um exercício bem interessante pra gente ver na prática isso que eu tô falando pra vocês, de como às vezes pequenas mudanças podem trazer grandes transformações, tá? Não precisa tomar banho no escuro todos os dias, de olhos fechados, mas é uma experiência, mas pensar na rotina de vocês. O que eu posso mudar? Quais outras possibilidades eu posso trazer para minha rotina, né? Ampliar as possibilidades, porque isso vai estimular a nossa criatividade. Então, quando você quer ser mais criativo, mais criativa para escrever, se lembrem que a criatividade, ela não existe só para escrever, né? A criatividade é um potencial humano que a gente pode usar
na nossa vida como um todo, né? E isso vai melhorar com certeza a maneira como a gente escreve, porque aí voltando agora para a parte da escrita, quanto mais criativa for a nossa escrita, mais conexão a gente vai ter com quem? Com o nosso público, né? Com o nosso leitor. Ou seja, fazer aquela conexão real entre quem escreve e quem tá lendo. Então, sabe aquela sensação que você tem quando você lê um livro que você gosta muito, né? Aquela sensação de, nossa, parece que isso foi escrito para mim. Ou então aquela sensação de você não conseguir parar de ler e você quer continuar lendo, né, para saber o que tem no final da história, por exemplo. Isso é conexão e normalmente esse tipo de texto que pega a gente de jeito e que a gente tem aquela sensação de nossa, esse texto é para mim. Normalmente a gente não tem esse tipo de sensação pessoal com bula de remédio, nem com o TCC ali, né, o trabalho de conclusão de curso da faculdade, e nem com livros técnicos de psicologia, aquele livro cheio de nome técnico. Normalmente não são esses textos que nos dão essa sensação, são os textos criativos, né? São os textos que envolvem componentes de criatividade, são textos que foram escritos como uma carta, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos também, que todo texto que a gente escreve é como uma carta que a gente envia para alguém, né? Então, toda vez que eu escrevo, eu tenho muito claro para mim para quem eu tô escrevendo, né? Porque senão a gente começa a escrever um montão de texto que a gente solta no mundo e eles não chegam para ninguém. Porque se você não sabe para quem você está escrevendo, né? Então, se você mesmo não sabe para quem você está escrevendo, como é que esse texto vai chegar, né? Então, pensa aí, tu escreveu uma carta, você vai colocar no correio, mas você não sabe para quem, né? Possivelmente, se você deixar lá sem destinatário, o correio não vai nem entregar. E se entregar, essa carta vai ficar perdida no mundo, porque não tem destinatário certo, né? Então a gente precisa desse movimento de expandir a criatividade para escrever, para realmente falar com quem a gente deseja, com o nosso leitor, né? Então levar de fato essa carta para alguém que realmente vai estar lá do outro lado, né? E que vai estar ali de fato pronto para ouvir o que você tem a dizer, né? Para ler o que você tem a dizer. Então, quando a gente pensa, né, nessa escrita criativa, ela envolve não só deixar vir a criatividade, mas também conhecer para quem a gente está escrevendo, conhecer o nosso público. Isso é fundamental para que um texto tenha conexão, né? Então, quando a gente pensa em escrever, né? Muitas pessoas me perguntam como escrever para rede social. A gente não escreve para rede social, a gente escreve para alguém que vai na rede social ler os nossos textos, né? Muitas pessoas me perguntam, Leia, qual é o melhor texto para o Facebook? Qual o melhor texto para o Instagram? A gente não escreve para o Facebook nem para o Instagram. A gente escreve para pessoas e pessoas se conectam com pessoas, né? Então você precisa conhecer a outra pessoa que tá lá na frente, né? Que vai receber o teu texto, que vai receber a tua carta, que vai receber a tua mensagem. Por isso que é muito importante a gente, além de movimentar a criatividade, a gente também tá sempre preocupado com quem tá do outro lado, porque esse outro lado é fundamental para que essa conexão aconteça. Se a gente não sabe para quem está escrevendo, a gente vai escrever cartas que vão ficar lá, perdidas, né? Como a gente viu agora há pouco. Aqui tem um comentário, né, de que tá sem ideias para os textos. A Fabi comentou que ela não se sente inspirada. E olha só, pessoal, complementando um pouco disso que eu tô falando com o comentário aqui da Fabi,
A inspiração, pessoal, muitas vezes a gente fica esperando, né, a inspiração chegar, né? Ali no meio daquela nossa rotina, aquela rotina às vezes quadradinha, automática, a gente fica no meio daquela rotina esperando um movimento de inspiração chegar. Tem um conceito meio romântico, né, na escrita, de que a inspiração vem num momento ali, num momento mágico, onde o escritor tem uma inspiração. Eu não vejo muita inspiração dessa maneira romântica. Eu acredito muito que a inspiração vive na nossa própria vida, ali todos os dias, como aquele coelho branco da Alice, né, que a gente falou um pouquinho antes, que muitas vezes está ali na nossa frente, mas que a gente não vê. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente faz é inspiração para os nossos textos. A gente não precisa esperar aquele momento mágico de inspiração para escrever. A gente pode usar a nossa rotina como instrumento ali, como sementes, né, para o nosso texto. Então imagine que tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente pensa, a gente tem tanto pensamento durante o dia, pessoal, a nossa mente não para nunca, a nossa mente tá cheia de sementinhas para a gente poder trazer para o mundo, né, a nossa criatividade. Então o que você pensa, o que você sente, o que você vê, tudo que você experiencia durante o teu dia é componente de inspiração, né? Uma coisa bacana de fazer é ter um caderninho de ideias, né? A Fabi falou, eu tô meio, às vezes eu me sinto sem ideias sobre o que escrever. Só que olha só, todo dia a gente tem um monte de ideia e um monte de pensamento. Passa muita coisa na nossa cabeça, só que muitas vezes a gente não tá com o foco aqui, né? A gente tá com foco lá nas nossas tarefas e tudo mais. Ter um caderninho de ideias é bem interessante para você poder anotar todas as ideias e pensamentos que passam ali e que de alguma maneira depois podem se esvair, né? Quantas vezes a gente tem uma ideia e acaba esquecendo depois, né? Acaba não levando ela para frente. Então, às vezes é legal ter um caderninho onde vocês vão anotando todas as ideias e aí no momento que vocês querem escrever, vocês podem pegar esse caderninho ali, ele vai estar recheado de coisas, né? Para ideias e momentos ali onde vocês queiram ideias para escrever, para fazer um conteúdo, né? Eu me mudei há pouco tempo, né? E no meio da mudança, no meio da bagunça, eu achei um caderninho antigo, porque eu tenho muitos cadernos, gente. Eu uso caderno, sem eles eu não vivo, assim, né? E aí eu achei um caderninho de ideias antigos meus e tem tanta coisa ali, tanta ideia de texto que eu ainda não escrevi e que eu nem lembrava mais, porque vai passando, né, pessoal? A gente vai se envolvendo com outras coisas, com outros pensamentos, então é bacana anotar, porque aí a gente pode resgatar isso nos momentos que a gente tá ali, né? O pensamento não tá tão criativo. E esse é um ponto. A gente não vai estar a gente não vai estar com a criatividade o tempo todo no 100%, pessoal. Isso não existe, não tem ninguém que seja assim, né? Pensa aí na pessoa mais criativa que você conhece, que você admira por ter criatividade. Essa pessoa não é 100% criativa o tempo todo na vida dela, né? A criatividade é uma ferramenta que a gente tem interna, como várias outras, que de vez em quando a gente vai estar com ela mais energizada do que em outros momentos. E tá tudo bem, né? Então ter um caderninho ajuda a gente, né? E ter esse movimento de não ficar esperando pela inspiração, mas conseguir enxergar
as coisas inspiradoras que acontecem todos os dias na nossa vida. Eu tenho certeza que todos os dias na sua vida tem algo que aconteça, seja no teu mundo interno, seja no mundo externo, que você pode usar como inspiração para escrever e fazer os seus conteúdos. Eu tenho certeza disso. Aí na tua casa, no teu cantinho, mesmo sem sair de casa, acontece um monte de coisas naquilo que você pensa, no que você sente, no que você vê, no que você escuta, em toda a experiência como você vê o mundo, que você pode usar como inspiração. Então, não espere pela inspiração, busque a inspiração aí na tua rotina, porque ela já vive aí, em você e na experiência de vida que você vive, né? E aí, pra gente ir começando o nosso encerramento aqui do nosso bate-papo, muitas pessoas me mandaram questões sobre a questão das redes sociais, né? Eu queria escrever melhor para o Instagram, eu queria escrever melhor para o Facebook. É claro que tem estratégias, né, de estruturas de textos que a gente pode utilizar nas redes sociais, mas o mais importante do que você se preocupar com a rede social, eu queria deixar muito claro nesse vídeo a ideia que o teu leitor é muito mais importante, né? Independente se você vai escrever para o Facebook, para o Instagram, para mandar por e-mail, né? Enfim, não importa. O que você precisa ter muito claro é quem é essa pessoa que está do outro lado, né? Porque essa pessoa é que realmente vai se conectar ou não com aquilo que você escreve, né? Então, muitas vezes a gente fica muito preocupado com as regrinhas ali técnicas de como fazer acontecer. E isso é importante? Mas mais importante do que isso é o quanto você realmente se conecta com quem você escreve. Eu vejo muitos psicólogos hoje, por exemplo, usando o Instagram, o Telegram, né? Aí as redes sociais da atualidade. Mas muitas vezes ficam muito presos com a própria rede social e não com quem tá ali, que é o seu público, né? Então é muito importante, a Mari colocou aqui, né, a definição da persona. A gente precisa ter definido isso muito claro, né? Para quem você escreve, para quem você tá mandando a tua comunicação, para quem você tá mandando a tua carta, né? Porque senão essa carta fica perdida, né? Então não se preocupem tanto com a rede social, se preocupem mais com aquela pessoa que vai entrar em contato com o teu conteúdo. Depois que você tiver isso muito bem definido, você pode sim olhar ali para como você pode melhorar a tua rede social, como você pode melhorar a comunicação visual do teu Instagram, por exemplo. Mas o mais importante é você tá 100% ali entregue quando você vai fazer o teu conteúdo, né? Você realmente está feliz fazendo o que você faz? Quando você escreve, quando você posta alguma coisa no teu Instagram, no teu Facebook, você está feliz fazendo aquilo? Você está falando realmente sobre o que você ama? Você está falando com o público que você gosta? Você realmente tá entregue naquilo? Ou você fez aquele post rapidinho entre o arroz que você estava fazendo e o banho que você ainda não tomou, né? Ou você realmente tá entregue ali no que você tá fazendo, né? Porque muitas vezes a gente quer que o outro, né? Eu quero engajamento, né? Eu quero que o leitor engaje com o meu texto. Mas você está engajado com o teu texto? Você realmente está engajado? Você realmente ali parou para fazer com carinho aquele material que você divulgou para o mundo, né? Então, eu sempre digo que antes do engajamento do outro, a gente precisa ter o nosso engajamento, né? Como é que a gente espera que o outro se engaje com aquilo que a gente escreveu
se nem a gente estava engajado, né? Se a gente fez aquele texto ali rapidinho entre uma coisa e outra, como se ele não fosse importante, né? Então, como é que vai ser importante para o outro se não for importante para a gente, né? Então, antes da jornada do leitor, tem a nossa jornada de escritor, tem a nossa jornada de escritora, e a gente precisa fazer essa jornada, a gente precisa se conectar com o nosso texto, né, para que o outro possa se conectar também, né? Então, façam essa jornada e olhem para dentro primeiro, né? Quem sou eu como escritor, quem sou eu como escritora, e depois olhem para fora, para quem eu vou escrever, quem é o meu leitor, quem é a minha leitora. Isso é o mais importante, é muito mais importante do que você ter um Instagram bonito, ou do que a frequência que você posta. Tudo isso é importante, mas mais importante do que todas essas regrinhas de rede social é você realmente ter um conteúdo autoral, autêntico, onde você faça esse olhar para dentro e esse olhar para fora também para o outro. Então, pessoal, era um pouquinho isso que eu queria trazer para vocês. O tempo aqui da live tá para acabar, então vamos encerrando. Mas eu tô aí com um projeto bem bacana de fazer lives aqui com mais frequência. Vou trazer aqui algumas pessoas para fazerem lives comigo, para que a gente possa continuar conversando sobre a escrita e nos aprofundar em cada partinha aí do processo criativo dentro da escrita, tá bom? Eu amei estar aqui hoje com vocês, passar esse tempinho juntos. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo que participou, aos alunos do curso. Tô vendo que tem bastante gente aqui, né? O pessoal das oficinas também, de escrita criativa. Muito obrigada. Saiba que para mim vocês são muito importantes na minha trajetória e eu fico muito feliz que a gente continue trocando essas cartas, né? As cartas que eu envio para vocês e as que vocês me enviam de volta. Muito obrigada por fazerem parte da minha experiência de vida. Gratidão a todo mundo que assistiu e a quem viu a reprise também. Obrigada pelo teu tempo, pela tua energia. Que essa magia que a gente construiu aqui juntos, cada um de nós, cada uma de nós, leve agora para nossa rotina. Espero que vocês tenham uma linda semana, mais criativa, com mais possibilidades, saindo da caixinha e fazendo as coisas diferentes. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima, a gente continua se vendo aí por outras esquinas mágicas. Até um próximo momento, pessoal. Tchau, tchau!